Muito bem, como é que eu posso ter vantagem competitiva? O que fala de vantagem competitiva? Se você é do mercado, se você é um empresário, se você é atuante, né? Essa palavra, ela bate muito, ela é uma palavra muito usada na linguagem sempre do mundo do empreendedorismo. Vantagem competitiva. Eu preciso ter uma vantagem sobre os meus concorrentes. Quando eu falo vantagem, sempre é essa vantagem em relação aos meus competidores. Eu poderia usar a palavra concorrente, mas eu gosto muito da competidores. Competidores. As empresas não são minhas inimigas, os outros meus parceiros de mercado não são inimigos. Não são inimigos. Eles são competidores, assim como eu, estamos competindo por melhores contratos, pelos melhores clientes, pelas melhores posições. Eu quero ser líder desse mercado no sentido de conseguir as melhores carteiras, ter o maior volume de negócios, conseguir as melhores parcerias, os melhores produtos, ser aquele que vai trazer as inovações, as lideranças. Então, dentro desse contexto, é muito importante você saber fazer uma análise e se posicionar no que vai influenciar a nova era do Estatuto da Segurança Privada. A nova era, nós vamos entrar numa nova era. Agora nós estamos do lado de cada margem. Pensa num rio, Rio São Francisco, cara, é um mar, né? Pensa um rio, Rio São Francisco. É largo pra caramba. E aí você está do lado de cada margem, lado A da margem. O Estatuto, a nova era, está no outro lado. E isso vai fazer com que você tenha que passar daqui para lá. Então tem uma ponte para você fazer, tem um caminho para você fazer, e esse caminho é que está sendo orientado agora, essa ponte de passagem é que está sendo construída, já tem a lei, agora vai vir o decreto, depois vai vir a portaria, que você vai ter que cumprir requisitos para chegar lá. O que eu estou refletindo com você agora é que nessa projeção de a nova era, há uma nova regulamentação, um novo mercado. Ou seja, o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Você é obrigado a fazer reflexões, projeções de cenários, porque você vai ter que fazer um olhar. Então a pergunta é, como é que eu posso ter vantagem competitiva? Eu vou responder essa pergunta. Como é que você pode ter uma vantagem competitiva? São duas coisas. Vantagem significa sair na frente. Eu tenho uma vantagem, ou seja, eu saí na frente, eu tenho algo que os outros não têm. Eu fiz uma ação que outros não fizeram. Aí me dá uma vantagem. Vamos imaginar aqui, ainda bem básico, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Agora está acontecendo a Copa do Mundo dos clubes. No Campeonato Brasileiro. Primeira rodada. Se eu ganhei, eu tenho uma vantagem em relação aos que empataram e os que perderam, que são meus competidores. Todos nós estamos competindo, é uma corrida para chegar, para ver quem chega em primeiro lugar, que vai ser o campeão. A corrida é de pontos, ou seja, eu tenho que conseguir pontos. Então, se eu ganhei a primeira partida, eu tenho uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva, ela não é permanente, ela é simplesmente um movimento, é um retrato de um momento. Porque o que importa mesmo é eu chegar em ser competitivo. Então eu coloquei a palavra vantagem competitiva para que você saia na frente e isso te dê uma margem, te dê uma condição para que você, nesse processo, seja competitivo, ou seja, a sua empresa seja competitiva. Se você é um profissional que está me ouvindo agora aqui, você pode jogar isso para o lado profissional. O que você tem que fazer para você ser competitivo pelas melhores oportunidades de negócios que você vai realizar ou pelas melhores oportunidades de emprego. Então, o empresário, você tem a empresa, você tem que ter uma vantagem competitiva, é interessante, mas você tem que gerar o quê? A estrutura, a sua empresa tem que ser competitiva, né? Competitiva nesse novo mercado que vai ser mais concorrido, que vai ser de mais alto nível técnico, né? Que vai ter entrantes relevantes nesse mercado, né? É uma coisa nova que vai ter no mercado, vai ter novos entrantes, vai ter uma reformulação. E para você entender isso, eu vou começar a fazer uma análise eu fiz aqui uns desenhos, vou compartilhar. Nós vamos fazer aqui o ambiente interno, tá? Nós vamos começar aqui com o ambiente interno. Existe um ambiente interno que você conhece muito bem. Deixa eu ver onde é que eu vou me posicionar aqui. Aqui tá bom, tá? Aqui a gente olha aqui e aparece lá, né? Muito bem. No ambiente interno, o que vai ter? O ambiente interno é a sua empresa, né? São vários ambientes. O ambiente interno é a sua empresa. O que tem lá na sua empresa? Você tem setores, a sua empresa ela é estruturada em setores. Então você tem o setor de RH, você tem o setor financeiro, com certeza. Você tem o comercial, que é que faz as vendas, você tem o seu processo comercial. Né? Você tem o serviço que você entrega, porque se você é uma empresa de monitoramento, você é uma empresa de vigilância, né? A segurança privada ela é um serviço. Serviço significa que eu entrego o serviço. Tá?
Então eu tenho a entrega do serviço, que é o meu time de entrega, que são os profissionais, os vigilantes, ou o supervisor de monitoramento, o monitor de sistema, é um inspetor técnico, né? Então, é o processo, é a instalação, toda a estrutura de instalação. Então eu tenho o serviço que eu presto, né? Eu tenho a minha equipe de marketing, né? Quer dizer, o meu marketing, eu tenho um marketing na empresa. Pode ser que você não tenha uma estrutura de marketing, mas você pode terceirizar isso. Mas o marketing significa foco no mercado. Então você tem que ter um pensamento, uma estrutura da empresa, um olhar de você olhar o mercado e você se vender para esse mercado. Marketing é foco no mercado, tá? E você tem uma parte que é da gestão, né? Você tem a competência administrativa, tá? Que é a gestão, liderança e gestão. Isso você tem. Tem mais setores na sua empresa? Pode ser que tenha, tá? Mas esses são os setores cruciais. Então você tem que fazer um olhar para o seu ambiente interno, e este ambiente interno, tá? Esse ambiente interno, ele tem que estar olhando na mesma visão que você, né? Todo mundo tem que estar alinhado com a nova cultura do mercado da segurança privada, com uma nova cultura do Estatuto da Segurança Privada. O Estatuto da Segurança Privada está trazendo definições e inovações e exigindo novas práticas. Novas práticas. E se essas práticas não forem realizadas adequadamente, vai incorrer em infrações administrativas. E essas infrações administrativas vão gerar severas multas. Tá? E isso tudo aqui tem que estar alinhado. Então, hoje você trabalha com a cultura até agora existente, que não era de controle nem de fiscalização. Ou uma cultura da Lei 7.102. E de práticas fora da regulamentação da Lei 7.102, se for uma empresa de vigilância. Agora mudou. Então você tem que fazer um olhar nesse ambiente interno. O segundo ambiente que você está colocado, tá? O segundo ambiente que você está colocado é o microambiente. Existe um microambiente que foge de você, foge da sua empresa, e no qual a sua empresa está inserido. Então quem vai estar nesse microambiente, tá? Então vai ter os seus concorrentes, os seus competidores, tá? Os seus competidores. Os seus competidores estão lá presentes no seu microambiente. Você se relaciona lá na sua regional, na sua região, no seu estado, né? Você concorre, você tem os seus competidores. E é importante entender que vai ter novos entrantes, novos concorrentes. Sempre pode ser uma ameaça, né? Novos entrantes. Pode entrar um concorrente muito fortalecido, relevante, que dá um pouco, vai afetar essa relação de mercado. Você vai ter também os seus parceiros, tá? Os seus parceiros que vão lhe ajudar. Você vai estabelecer parcerias, é muito importante. E esses parceiros vão te ajudar a você a ser mais relevante, ser consistente, né? Apresentar um produto diferenciado. Tá? Então é muito importante você verificar, que parceiros, que parcerias que eu vou estabelecer para que eu consiga ser mais relevante, porque eu consiga, de repente, fortalecer os meus pontos fortes, tá? Os meus pontos fortes, que eu possa fortalecer o meu ambiente interno, porque sempre quando você vai fazer uma análise, você tem ameaças e oportunidades que é do microambiente para frente, né? E você tem pontos fortes e fracos que é a empresa. Que é a empresa que está lá dentro da sua empresa, lá no microambiente, no ambiente interno teu ali, tá? Aqui quem que você vai ter? Os seus clientes, então tem o teu mercado, possíveis clientes que vai ter, possíveis novos clientes que vão ter. Esse cliente vai ter um novo perfil, é importante você entender, né? Com um novo mundo, com um novo mercado, esse cliente teu, ele vai ter uma nova posição. Os parceiros os parceiros dessa nova posição. Os teus concorrentes, os teus competidores também estão no movimento. E você tem os seus fornecedores. Às vezes o seu fornecedor pode ser teu parceiro, né? Então você tem que verificar como é que você pode ter vantagens com os fornecedores. E agora presta atenção, existem as associações, os sindicatos. Existe a ABES, a Associação Brasileira das Empresas de Sistema Eletrônico de Segurança. Existe a ABSEG, que é dos profissionais, a Breves, associações. Ou seja, você tem que agora observar em qual time, qual associação que você vai se filiar, porque você não pode ficar sozinho. Você tem que estar agrupado. Por quê? Porque a relação vai ser formal, vai ser controlada, vai ser fiscalizada, e você vai ver que no ambiente, no macroambiente, você vai se relacionar com o Estado. E se você estiver sozinho, você vai sofrer muito. Isso aí é uma ameaça para você. Você tem que compensar essa ameaça, né? Aproveitando as oportunidades. Você tem que
como é que você fortalecer, fugir da ameaça que é um ambiente externo, estando num guarda-chuva de proteção, que são as associações. Então, no seu estado tem o SIESE, Sindicato das Empresas de Sistema Eletrônico de Segurança, tem o SINDESP, Sindicato das Empresas de Vigilância, né? Tem o sindicato, tem uma associação, então você tem que fazer parte para você receber informações, receber orientação, receber suporte, para você estar atualizado, né? Para você entrar nessa onda. O mundo agora, ele é um mundo corporativo, ele é um mundo institucional. Significa que você não é um indivíduo sozinho, você tem que estar na sua tribo. A tribo te fortalece. Existe um barco e você está dentro desse barco, você está junto com os seus competidores. Então não tem como. E o mercado tem que estar bom para que vocês possam competir, né? Ou você não vai fazer guerra com o seu competidor, furar o barco, porque você vai estar furando o seu mercado. Então não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia de aviltar o mercado, tá? E você tem, nós já estamos no ambiente interno, você tem o micro e você tem o macro ambiente. No macro ambiente, você tem o quê? No macro ambiente é aquilo, você veja bem, você está no ambiente interno, quer ver, bote ali o ambiente interno. Se a gente voltar para o ambiente interno, isso aqui tudo está na tua mão. Ou seja, as variáveis que podem ocorrer aqui, você tem influência. Você influencia aqui, você age em cima dele, você tem ação sobre isso. Você pode muito bem chegar e dizer assim, cara, vamos sentar aqui no serviço e vamos... Ou seja, você tem ação, você muda. Todos os aspectos e setores da sua empresa, ela depende de você. Depende de uma ação interna, não depende de ninguém. Tá? As variáveis ali você domina. Agora, quando eu vou para o microambiente antes, né? Aí eu já começo a fugir, porque eu não tenho uma ação sobre os meus competidores, eu não tenho uma ação sobre os meus parceiros, sobre os meus clientes. Eu tenho ação, mas não depende de mim, são variáveis que têm vida própria. Né? São variáveis que têm vida própria. E aí, se eu for para o macro ambiente, aí lascou, porque aí que eu não tenho, né? Então, o macro ambiente são aqueles aspectos que afetam o meu ambiente interno, afetam o meu microambiente, mas eu não tenho ação sobre eles. Que são o quê? As leis. Acabamos de falar da lei, a lei 14.967. Agora vai vir um decreto. Depois vai vir a portaria. Aí lá nesse macroambiente você tem a ação da Polícia Federal. Então a Polícia Federal vai fazer ação. Você não tem ação sobre a Polícia Federal. Pelo contrário, a Polícia Federal ela faz a influência para você. Eu vou ter que me adequar àquilo sem perdão, sob pena de multa e tal. Tá? Eu tenho aí as adequações do decreto, eu tenho a portaria que vai vir, eu tenho as questões econômicas que afetam o mercado, afetam esse macroambiente, eu tenho a figura do Estado, né? Ou seja, macroambiente são aquelas questões que estão no meu mercado, afetam o meu mercado, mas elas estão num mundo maior que o meu, no qual eu estou submetido, né? Mas não é só você, né? Todos os mercados estão, né? Nenhum mercado no macroambiente, ele tem alguma ação. Aconteceu a guerra lá no Oriente Médio. Pô, vai afetar o meu mercado? É um pouco o chip que vem aqui do meu produto, vem de lá. E aí isso vai fazer com que esse negócio fique mais caro, vai afetar o desembolso aqui do que eu tenho que fazer, dos meus insumos. Então são ações do macroambiente, né? Que geralmente no macroambiente é que se originam as ameaças e as oportunidades. Tá? Ameaças e oportunidades eu não tenho ação, né? Não tenho ação. Quando eu vou para o meu ambiente interno, pode voltar aí para o meu ambiente interno, aí é onde eu tenho que fazer um olhar para ver o que eu tenho, quais são os meus pontos fortes e fracos aqui, no que eu tenho de pontos que eu tenho que melhorar aqui, que eu posso, diante de tal ameaça, esse ponto fraco que eu tenho pode, de repente, comprometer a minha empresa. Então, qual é, dentro desse cenário, dentro desse contexto, agora vem o texto, né? Como é que você pode ter uma vantagem competitiva? A primeira vantagem competitiva que você tem é você fazer o seu pedido de autorização na Polícia Federal, porque você vai ter que seguir a orientação do macroambiente, que é a lei, o decreto e a portaria e a ação da Polícia Federal. Então, para você estar nesse mercado, você vai ter que fazer uma ação, né? Uma ação de pedir autorização. É uma concessão do Estado. O Estado vai conceder uma concessão para você agir, né, por um período X naquele mercado, que no caso são 5 anos para as empresas de monitoramento e 2 anos para as empresas de vigilância,
E aí tem que ser renovado a cada período você tem que renovar. Maravilha. Muito bem. Eu tenho uma vantagem competitiva, é sair na frente. Isso é simples de entender. Eu sair na frente, eu tenho vantagem? Sim. Qual é a vantagem que eu tenho de sair na frente? É que eu vou ter a autorização concedida e eu vou poder usar isso no meu marketing. Eu vou usar o meu marketing, vou organizar meu marketing, mas olha, gente, eu já estou autorizado, ou eu já estou de acordo com a lei. E eu vou falar, isso vai dar um reflexo no meu microambiente, que é onde está o meu cliente. O microambiente. Onde é que está? Meu cliente. Então eu faço uma ação interna que vai dar um reflexo no meu microambiente, porque o meu cliente, o cliente que eu quero, o cliente ideal, ele vai ficar olhando para mim. Eu entro em uma empresa que não tem autorização e uma empresa que já fez o pedido de autorização, a minha tendência é eu fazer negócio com a empresa que já tem autorização ou para a empresa que já fez o pedido de autorização, porque ela já está mais adequada, ajustada à lei. E eu, como cliente, já estou sabendo que eu sou o primeiro fiscal da lei. Se eu contratar uma empresa que não está regular, não está em conformidade com a lei, o que vai acontecer? Eu estou sujeito a ser penalizado por uma multa que pode ir de R$1.000 a R$15.000. Eu não quero essa confusão para cima de mim. Eu não quero essa confusão para cima. Então, olha o exemplo do que eu estou falando. Uma ação que você faz no ambiente interno, volta para o ambiente interno, né? Uma ação que eu faço no ambiente interno, que é relacionado à questão de marketing, ou seja, eu fiz uma ação de pedir autorização, que sai de mim para o microambiente, para o macroambiente, aliás, né? Para o macroambiente. Olha bem, eu dou um salto, vou para o macroambiente, ele reflete no meu micro, né? Volta para o micro agora, volta para o micro e vai dar um reflexo no meu ambiente interno. Porque o que acontece? Eu vou ter mais clientes, o meu comercial vai funcionar mais. O meu comercial porque eu vou atrair clientes que pensam que eu preciso agora ter segurança jurídica. Eu não vou contratar uma empresa que ainda não pediu autorização para a Polícia Federal. Por que ela não pediu autorização para a Polícia Federal? Porque ela não está adequada, será? Ou seja, não pode ter esse pensamento na cabeça do cliente, né? O cliente tem que ter segurança jurídica e você já pode aproveitar para anunciar esse ponto para o cliente. Você já pode deixar ele muito tranquilo. Você já vai reformular isso com o cliente. Isso vai afetar uma ação de marketing, vai refletir no comercial, vai refletir no financeiro, vai refletir no serviço e vai refletir na sua gestão, porque você tomou uma ação. Tá? Então, como é que eu posso ter uma vantagem competitiva? É sair na frente, é fazer o pedido, o processo de autorização na Polícia Federal. Isso me dá uma vantagem. Mas a vantagem em si não é nada, porque se eu não conseguir manter essa vantagem, aí eu preciso ter um time competitivo, eu preciso que a minha empresa seja competitiva. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Se você entender o que eu vou falar agora aqui, você já vai virar a chave. Vai virar a chave. Porque isso aqui não depende, e eu quero que você entenda, não depende de nada aqui. Depende de você. O ambiente interno depende de você. O ambiente interno depende de você, das ações que você vai realizar. Então, eu chamo isso de conformidade organizacional. Então, além de eu estar em conformidade jurídica, ou seja, eu pedir autorização na Polícia Federal, a minha relação com o macroambiente, que é a Polícia Federal, macroambiente, vamos lá, o macroambiente, tá? Onde é que está? A Polícia Federal. A Polícia Federal está no macro, ela está acima de mim. Lá eu tenho que me adequar à Lei 14.967, eu tenho que me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que me adequar ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Eu tenho que fazer tudo isso. A lei está acima de mim. A hora que eu vou me adequar aos desdobramentos da portaria e do decreto, o que acontece? Isso vai influenciar, eu tenho que influenciar isso no meu no meu ambiente interno. Então, eu pedi autorização, agora o que eu tenho que fazer? Aí, o que vai me dar time competitivo? O que vai fazer com que a minha empresa seja competitiva? É eu alinhar todos os setores da empresa dentro de uma cultura organizacional em conformidade com a lei, com o decreto, com a portaria. Ou seja, com uma nova cultura do Estatuto da Segurança Privada. O Estatuto da Segurança Privada, ele não é uma nova regulamentação, ele é a geração de uma nova prática, de novas práticas, de posicionamento, de editorial. Ele é uma linha de como é que deve funcionar, é uma ideia, uma crença, uma cultura que deve permear os players desse mercado, os profissionais, as empresas que são colocadas como as prestadoras de serviço, as empresas orgânicas, né? Todo mundo que navegar, surfar nessa onda aqui, os profissionais, né? Então, quem navega nisso, os órgãos a Polícia Federal, no caso, a segurança pública dos estados, as instituições financeiras que são reguladas, né, nesse ponto, os serviços, né, os prestadores de serviços conforme
conforme a segmentação dos serviços de armada, desarmada, gerenciamento de risco, de rastreamento, de monitoramento. Então, esse ambiente interno você determina. Então, se você quer ser competitivo, a sua empresa, para ela ser competitiva nesse mercado, não basta só pedir autorização na frente, você tem que bancar. É como o time que ganha a primeira, ganha a segunda, ele tem que se manter competitivo, né? Ele tem que ser, se ele ganha a primeira por um azar lá, por uma sorte que ele ganhou, aí ele já não é competitivo, ou seja, 2 toques ele já está na zona de rebaixamento. Ele ganhou 1, 2, mas depois não ganhou mais nada, porque ele não é competitivo. Então, você não está numa carreira de 100, você não está numa carreira de 100 metros, você está numa jornada, você está numa maratona, tá? E essa maratona, você precisa olhar o seu ambiente interno. Se você não fazer isso, isso não vai gerar a vantagem competitiva estável, com crescimento sustentável. Não vai ser sustentável a sua vantagem competitiva. Você precisa ser competitivo e para isso você precisa instalar um processo de governança. Por quê? Eu vou me ajustar aos ditames da lei, só que eu preciso ter uma governança para manter esse ajustamento. E eu vou dar um exemplo. São 31 infrações, são 31 pontos que o seu RH, que no caso seria o seu RH, o seu recursos humanos, devem alinhar para que os seus profissionais que estão onde estão no serviço, eles estão no comercial, né, que estão se relacionando ali com e o marketing, o posicionamento do marketing estejam alinhados para obedecer, né, aquilo que a lei colocou, sob pena de pesadas e severas multas. Então não basta eu estar em conformidade, eu preciso me manter em conformidade. E para isso depende uma nova cultura, uma nova prática. Porque a atitude das pessoas é que deve estar adequado àquilo que a lei está orientando. Então, para isso, leva tempo, porque eu não consigo mudar a cultura com uma reunião, eu não consigo mudar a cultura com um curso. Eu preciso fazer uma governança de estabelecer uma nova prática e ir fiscalizando essa nova prática de maneira que essa nova prática saia da parte do consciente e vá para o subconsciente. Então, eu preciso repetir isso várias vezes, eu preciso avaliar, eu preciso controlar, eu preciso fiscalizar, eu preciso ter medidas de correção para que isso se torne uma prática comum, se torne uma cultura. Eu vou dar um exemplo. Aqui. Uniforme que é autorizado pela Polícia Federal, eles têm, o funcionário, o profissional, ele tem que estar com o uniforme adequado. Ele tem que estar com a sua identificação. Se tiver a Polícia Federal fazer uma batida e ele não tiver com a identificação correta e não tiver com o uniforme autorizado, já vai levar uma multinha de R$1.000 a R$5.000. Se tiver um serviço, o comercial vender um serviço de ronda motorizada, que é um serviço estranho à segurança privada, a multa é de 5 a 10. Se tiver o contrato dizendo, né, a equipe tática, né, equipe tática não é um serviço que está autorizado, é um serviço diverso. A multa é de 5 a 10 mil reais. Se eu estiver trabalhando com um funcionário que não tem o curso de formação, não está registrado na Polícia Federal ou não está registrado com carteira assinada, não tem o seguro, né, no caso da vigilância, não tem a devida capacitação, ou seja, a multa é de 10 a 15 mil reais. Ou seja, é isso que eu estou querendo entender. O ambiente interno leva tempo para você estar ajustado conforme a lei, porque ele envolve uma questão de cultura. Por isso que eu digo que é cultura organizacional. Você tem que instalar um processo para que a sua equipe esteja alinhada, os setores da sua empresa estejam alinhados dentro da cultura organizacional do Estatuto da Segurança Privada. Aí você vai ser competitivo. Aí você vai sair na frente, vai se manter à frente, vai ser líder e vai aproveitar as melhores oportunidades de negócio. Naquela análise que a gente faz de oportunidades e ameaças, de fraquezas, né, de fraquezas que a empresa tem e de pontos fortes, fraquezas e pontos fortes, você vai equilibrar isso para ser competitivo. Vai estar permanentemente se aperfeiçoando. Por isso que a lei colocou que são 3 anos. Porque você não consegue fazer isso da noite para o dia. E o pedido na Polícia Federal de autorização, ele é simplesmente a primeira fase do processo, é só uma parte do processo, inclusive não é o mais importante, inclusive você pode terceirizar esse serviço. Tá? O mais importante, que depende de você, que vai ter que envolver toda a sua equipe, é para você afetar o seu ambiente interno. Você afetando o seu ambiente interno, estando ele em conformidade, aí você começa a ser atuante no microambiente,
você sai daqui e vai para o microambiente, né? O microambiente aqui vai aparecer agora aqui para você, bota lá o microambiente, você vai estar no ambiente interno, microambiente, ou seja, você sai do seu, você começa a estabelecer, crescer, ter um posicionamento em relação aos competidores, ter um posicionamento em relação aos seus clientes, em relação aos fornecedores, em relação aos parceiros, em relação ao próprio Estado, né? E aí você diminui muito as ameaças que são geradas pelo ambiente, pelo macroambiente, né? Que você não, o macroambiente que você não tem ação sobre ele, você diminui essas ameaças e começa a olhar só as oportunidades que são geradas. Ameaças e oportunidades são geradas no ambiente fora do seu controle, tá? É importante entender isso. Quando você alinha tudo isso, aí você tem vantagem competitiva. E aí, coloca o outro, que é todo mundo junto, né? Quando você está com tudo alinhado, né? Você tem o teu ambiente interno alinhado, você consegue navegar muito, ser atuante, ser um protagonista no microambiente, e aí você consegue só olhar as oportunidades que serão geradas aí pelo macroambiente e vai conseguir contornar, enfrentar, ter resiliência para enfrentar as ameaças que com certeza vai enfrentar. Então, fazendo isso, você tem aqui um grande segredo da vantagem competitiva. Você tem vantagem competitiva que é sair na frente, mas você se mantém à frente, ela é sustentável porque você tem um time que é competitivo. Você vai ter que desenvolver o serviço autônomo de aprendizagem. O serviço autônomo de aprendizagem está lá no ambiente interno, está lá no seu time de serviço, no seu time do comercial, lá no seu financeiro, no RH. Todo mundo tem que estar alinhado. Ah, não é só o cara do monitor, o monitor, Pedrosa, que tem que estar, não é só o supervisor de monitoramento. Eu pensei que era só o técnico externo, é só... Não, todo mundo, o comercial principalmente, o pessoal do marketing que vai fazer a venda do seu serviço, vai posicionar a sua empresa, todos têm que estar alinhados, todos têm que estar na cultura organizacional, alinhado em conformidade com a cultura do Estatuto da Segurança Privada. Assim você vai ser competitivo, vai ter uma vantagem competitiva sobre os seus demais concorrentes, sobre os seus demais competidores, sendo diferenciado para conseguir as melhores oportunidades, conseguir os melhores parceiros, ter os melhores clientes e fazer com que a sua empresa seja líder nessa nova era da segurança privada.